Construa! Esse é o título da lição desta semana e bem-vindo ao canal Teen Studios. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tem vídeo novo toda sexta-feira às 5h15 da tarde. Nesse vídeo você vai aprender de forma simples sobre a história da reconstrução do templo. E essa história é muito importante e você precisa saber dela. Então, deixa de enrolação e vamos para o vídeo. O texto-chave está lá em Esdras, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. Isso aqui, esse texto já faz referência sobre um decreto que Ciro fez. Mas provavelmente você já sabe disso, né? Que você já assiste os vídeos aqui do canal, já é inscrito, então não preciso me preocupar com isso, né? Eu vou dizer aqui 6 passos para você entender de forma simples essa história. O primeiro passo: o povo judeu saiu do cativeiro babilônico e foi reconstruir o seu templo, a sua cidade, o seu templo. Segundo, eles foram reconstruir o templo, só que teve muito desafio, muitos obstáculos surgiram nesse tempo e eu vou citar nomes aqui, viu? Os samaritanos eram um desses obstáculos. Os samaritanos começaram, primeiramente, eles chegaram lá com a intenção de ajudar o povo, só que os judeus não gostaram dessa ideia e recusaram a ajuda dos samaritanos. Daí os samaritanos ficaram cheios de ciúmes e eles pensaram: se a gente não atrapalha, a gente ajuda. E foi lá, quer dizer, se a gente não ajuda, a gente atrapalha. E aí eles foram lá e começaram a atrapalhar o povo, colocando obstáculos, e aí o povo foi desanimando e pararam de construir o templo. Terceiro passo: o povo se desanimou totalmente e pararam de construir o templo. E aí os samaritanos, achando isso pouco, fizeram que o rei daquele tempo, que era Dário, falasse que não era para eles mais construir o templo. Então, aí foi o fita picada, aí acabou tudo, eles pararam mesmo de construir o seu templo. Só que aí aconteceu, um menino virou um caos isso, porque eles tinham casa, os judeus tinham casas chiques e tudo mais, e o templo de Deus estava lá destruído, e Deus não gostou daquilo. Quarto passo: Deus levanta profetas para animar o povo, e um desses profetas era Zacarias. As profecias de Zacarias foram muito importantes, principalmente aquelas profecias chegaram no tempo certo. Por quê? Porque as profecias eram para dar ânimo ao povo. E o povo estava o quê? Desanimado. E isso foi extremamente importante, porque o povo começou a voltar ao pique de novo para reconstruir o templo, mesmo contra as regras do rei, que foi não construir o templo. E aí eles começaram a reconstruir o templo e começaram a reconstruir o templo. E as profecias de Zacarias foram muito importantes. E você já sabe disso, porque eu disse isso no vídeo passado. Se você não sabe, é porque você não é inscrito aqui. Vou deixar aqui no card aqui em cima para você assistir o vídeo passado lá depois que acabar esse. As profecias de Zacarias foram principalmente para o governador daquele tempo, que era Zorobabel. É mais fácil Zorobabel. Para mim era mais fácil, né? Zorobabel. E Zorobabel era nada mais e nada menos que um governante que estava governando ali a reconstrução do templo. E vocês não sabem. Zorobabel, o nome Zorobabel significa nascido na Babilônia ou semente de Babilônia. E Zorobabel era um descendente direto de Davi. E vocês sabem quem era Davi, não precisamos explicar aqui, né? Com as profecias de Zacarias, o povo começou a se animar de novo. E é aí que entra o quinto passo. O povo se anima de novo e começa a construir o templo. E eles começaram a reconstruir o templo, mesmo contra as regras do rei. Sexto passo: o rei daquele tempo, que era Dário, ele pegou e começou, vendo o que estava acontecendo, ele procurou lá na Babilônia, na Babilônia, ele estava procurou um decreto que
Ciro, que foi o rei passado, procurando o decreto que Ciro tinha feito sobre a reconstrução do templo e tudo mais. E ele Dário achou o decreto que Ciro tinha feito. E Dário viu que Ciro tinha falado. E esse decreto está aqui, ó, no texto-chave dessa semana. Então, ó, aconselho a você ler lá o capítulo 6 do livro de Êxodo, que está muito bom. Ele pegou e viu esse decreto e ele fez outro decreto em cima desse, reforçando o decreto de Ciro. Ele disse: sim, o templo pode ser construído e a cidade também pode ser construída. E ele ainda acrescentou mais, ele disse: quem tentar atrapalhar a reconstrução do templo será morto. Mas não era qualquer morte. Quer dizer, o fato de morrer já é bem perturbador, né? Não existe morte simples. Mas não era qualquer morte. Era uma morte muito dolorosa. Eu não vou nem dizer muita coisa sobre essa morte, mas a pessoa era empalada. Não, ela não virava empanada não, gente. Empanada é muito gostoso mesmo. Mas era empalada. E gente, eu não vou nem dizer muita coisa, mas você já sabe o que é isso, né? Vamos ver aqui o que Ellen White diz a respeito disso. Através da história do povo de Deus, grandes montanhas de dificuldades têm surgido diante dos que procuram colocar os planos de Deus em ação. O Senhor permite tais obstáculos como uma prova de fé. Em momentos assim, devemos confiar em Deus. Quando colocamos em prática uma fé viva, nossa força espiritual aumenta e desenvolvemos firme confiança. Os obstáculos colocados por Satanás desaparecerão diante da prática da fé. Nada lhes será impossível. Está lá em Os Ungidos, página 254. E falando em Os Ungidos, você já leu o capítulo do livro Os Ungidos dessa semana? Não, é o capítulo 48. Você tem que ler, dá seu jeito aí, se vire aí. Não, gente, tô brincando. Não leve a sério, tô só brincando. O link tá aqui na descrição, viu? Vai lá, que é o capítulo 48 do livro Os Ungidos, que lá tem bastante informação, viu? A gente pode aprender muito dessas histórias. E com essa história, tem muita coisa para aprender com essa história. O objetivo da lição é isso, né? É isso. A primeira coisa é que Deus não muda. Você pode colocar sua vida na mão dele. Você deve colocar sua vida nas mãos dele, que ele sempre vai cuidar de você. Ele não vai pegar e fechar a mão e pronto, e já era. Não, ele vai cuidar da sua vida. Então, coloque a sua vida nas mãos de Deus, que ele nunca muda. A segunda lição é: mesmo que você seja um filho de Deus, que nós todos aqui somos filhos de Deus, mesmo que sejamos filhos de Deus, a gente não está sujeito, a gente está sujeito a dificuldades. Sim, a gente pode sofrer também. Não quer dizer que a gente vai sempre viver em um mar de rosas, de boa, só porque nós somos filhos de Deus. A gente pode até viver em um mar de rosas, né? Mas rosas têm espinhos. Rosas têm espinhos, então nem sempre você vai dar de boa só porque você é filho de Deus. Mas é aí onde entra a primeira lição, que é colocar a sua vida nas mãos de Deus. E a terceira lição é: não fique sem ler o capítulo dos Ungidos. Lá tem bastante informação também, hein? Você pensa mesmo que ficaria sem ler? O link tá bem aqui na descrição e é o capítulo 48. E aí, gente, gostaram do vídeo? Essa foi a história dessa semana. Espero que gostem. E espero, antes de sair aqui, tem uma frase muito bonita que diz assim: o principal obstáculo para o progresso da raça humana é a raça humana. Dom Marquins. Você percebe essa frase em ação literalmente nessa história, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostaram, não esquece do seu like aí embaixo e se inscrever para você não perder os próximos vídeos, porque eu sei que você não quer perder os próximos vídeos. Então, até mais e tchau!